Hoje o Câmara Documento vai discorrer sobre a história política, a história das eleições em Bauru, aproveitando o ensejo do segundo turno, o segundo da história política local em 2008. Em 2004 nós tivemos a primeira história do segundo turno das eleições municipais na disputa entre Tugangerame e o empresário Caio Koube, com as populações acima de 200 mil eleitores, segundo a ordem da legislação local. Irineu Azevedo Bastos, nosso colega aqui na Câmara, historiador que percorre as histórias locais de Bauru, conversa conosco para emprestar as suas anotações, as suas pesquisas em relação à questão da história. Senhor Irineu, até para as pessoas que estudam a história no começo, qual a primeira eleição de Bauru? O que a gente pode considerar como primeira escolha municipal? A primeira eleição de Bauru não se deu em Bauru, deu-se em Espírito Santo, Fortaleza, que era a sede do município. Bauru era um distrito de Espírito Santo, Fortaleza. E a eleição de 1895, de 6 vereadores, acabaram, os votos do povoado eram maiores, então a votação maior elegeu 6 vereadores. O que fizeram os vereadores? Foram tomar posse em 7 de janeiro de 1896, lá em Fortaleza, e transferiram a sede para Bauru de fato. De direito, essa sede só foi transferida em 1º de agosto de 1896, quando a Justiça confirmou a transferência do ponto de vista legal. Só para lembrar, a questão histórica, o Espírito Santo da Fortaleza era um distrito que pertencia a... Não, o Espírito Santo da Fortaleza era um município. Bauru que era o distrito. Era o inverso. Era o inverso. Só que Bauru já estava mais predestinado a crescer e Espírito Santo Fortaleza estava exprimido também por agudos, porque entre os dois, né? Então, a sede veio para cá. Bauru não foi fundada, foi uma sede furtada. Foi feita a transferência para cá, por isso tem a inscrição de 1º de agosto de 1896, a nossa referência de emancipação política. Como se deu a escolha do prefeito à época? Bom, a Câmara de 6 vereadores, ela que escolhia os prefeitos até 1930. O presidente da Câmara era a maior autoridade no município naquele período. Inclusive, é o parlamentarismo caboclo. A Câmara escolhia um dos vereadores, para exercer o cargo de prefeito, que era mais uma atividade burocrática dentro do processo legislativo. Então, até 1930 esse fenômeno vai ocorrer, primeiro com 6 vereadores e depois de 1908 com 8 vereadores. A escolha era feita entre os próprios colegas, eram eleições indiretas. Indiretas, e o presidente da Câmara era a maior autoridade. Nós poderíamos considerar, se fosse jogar para os tempos atuais, uma espécie de parlamentarismo nesse início dos anos. Eu falo isso, parlamentarismo caboclo, eu acho. A maior autoridade era o presidente da Câmara, o Executivo... O Executivo só vai ser a partir de 47. Isso significa dizer, do ponto de vista histórico, que os primeiros 30 anos, pelo menos, da história local, o Executivo era embora era quem administrasse a cidade, era um acessório do Legislativo? Era um despachante designado pelos seus companheiros de bancada, de parlamento, né? Isso dava um poder enorme para o vereador. Não, porque aquele período o vereador não ganhava, ele tinha suas atividades próprias da cidade que estava se formando, eles renunciavam a torto e direito. Mas do ponto de vista de poder político, ele podia escolher o Não, o poder político era do presidente da Câmara. Azarias Leite foi um grande líder político, depois vem Gustavo Maciel, outro coronelzão da política, Eduardo Vergueiro de Lorena, sempre o presidente da Câmara. Estes nomes são todos desse período, do início da história? Todos. Eu citei justamente os 3 mais importantes do ponto de vista de coronelismo, né? Do período do coronelismo. O primeiro prefeito escolhido entre os vereadores foi?
aqui José Alves José Alves de Lima. De Lima, né? Ele era aqui da região de Piratininga até, né? Parece-me. A família dele é dali. E o José Alves de Lima é o primeiro. E João Pedro da Silva é o primeiro presidente da Câmara. Em 1930, ocorreu essa mudança já em relação à questão da eleição indireta? Ou nesse período? Olha, a última legislatura iria de 28 a 31, eram 3 anos a legislatura. O que aconteceu? Em 1930 houve a Revolução que conduziu Getúlio Vargas ao poder. O primeiro ato dessa Revolução foi fechar o poder legislativo em todos os níveis. Daí acabou. A eleição direta ocorreu quando? A eleição direta que o eleitor votou realmente nos prefeitos a partir de 1947. Neste período... Aí já é a Constituição de 46, né? Já sob o efeito da Constituição de 1946. 46, que é a mais democrática da nossa Constituição. Que promovia no âmbito político a possibilidade de escolha direta pelos eleitores. Isso foi a primeira vez. Inclusive é curioso, meu pai foi candidato a vereador na época. O que nós pegamos um envelope e punha a cédula do vereador ou a cédula completa para prefeito e vereador, porque a eleição de 47 também não teve vice-prefeito. Isso foi sanado somente na eleição de 51. Então você punha a cédula e aquilo o eleitor ia jogar na urna. O próprio eleitor jogava na urna? Jogava na urna aquele papelzinho que você embalou. Papelzinho era uma cédula, né? Mas feita pelo vereador, entende? Tá. Pelo prefeito. E punha na urna. O perigo era você prestar atenção se aquele eleitor não iam trocar o envelope dele no caminho, entende? Por causa do voto cabresto. O voto cabresto. Então, é muito curioso esse início do processo democrático, né? Que ele começa justamente o próprio vereador, o candidato, pondo o envelope e o eleitor levando a urna. Depois nós passamos para aquele processo que a Justiça Eleitoral já comanda, que você vai à urna e coloca o X, né? Coloca o X ou o número do candidato. A própria Justiça fornece as cédulas de acordo com os candidatos oficiais. No local, né? No local, já não mais fora do local, e as juntas apuradoras apuravam esses votos. Só para as pessoas entenderem que é uma questão histórica comum, mas para reforçar, até os anos 40, então esse processo de trazer a urna era direcionar mesmo a escolha através dos coronéis. Tinha mais. Quando alguém da oposição ganhava, existia uma comissão de verificação de poderes que não deixava assumir. O coronelismo era pleno. Ou era ligado ao coronel ou ia pagar imposto. Senão não tinha negócio. Não tinha negócio. Em 1947, já que é a primeira eleição direta, quem foi eleito? Então, foi uma eleição notável, porque nas antevésperas da eleição, Adhemar de Barros, governador, Getúlio Vargas. Presidente? Presidente, antes não havia caído, não, 46, 47 ele já havia caído, não, já não é. 47? Mas ele vem aqui em Bauru como senador, né? Em 47. Eles estiveram aqui fazendo comícios. O Brizola não era candidato deles. O candidato da Adhemar, na verdade, ele estava aqui trabalhando porque precisava eleger junto com os prefeitos o vice-governador, que eles esqueceram. Na Constituição, esqueceram de pôr vice-governador. Então, Adhemar veio fazer campanha para o seu vice-governador e o João Simonetti, o dono da rádio na época, era apoiado pelo PTB de Brizola, de Getúlio. E Getúlio realmente esteve em Palanque, entende? Mas ganhou um obscuro candidato que só elegeu um vereador em 29, mas era obscuro perante o apoio que estava ocorrendo, porque na verdade o doutor Otávio Pinheiro Brizola, que ganha a eleição, ele já havia sido prefeito em 1920 e outras atividades que ele exerceu. Ele era advogado dos pobres, considerado, né? Então o doutor Brizola ganha a eleição por 167 votos do João Simonetti. Que era o comunicador de rádio na época. Isso. Então,
10 mil votos, uma diferença de 167 votos. Agora imagine que a apuração era feita paulatinamente. Então a coisa variava. Muita gente pode ter infartado. Naquele período. O primeiro prefeito eleito de forma direta, então, foi Otávio Pinheiro Brizola. Tá. Qual foi a sequência política? A Só para lembrar, nesse período em 47, no caso do Legislativo, havia uma diferença em relação ao número de vereadores, né? 29 vereadores na primeira legislatura. Inclusive a sobra foi toda destinada para o partido que mais voto obteve. Com isso, o PSD elegeu a maioria desses vereadores, tanto que eles ficaram 4 anos na Câmara sem precisar mexer na mesa. A eleição de 29 vereadores em 1947 é o maior número do Legislativo, da história? Isso, é maior, não houve mais. Vem a Constituição, regulamenta a questão do vice, né, escolha de vice, e fixa em 19 vereadores para nossa cidade. Logo que em 1951? 51 já serão 19 vereadores. Aí fica 19 vereadores. Depois vai ter momento que vão ter 17, vai ter 15, vai ter 21. Há uma alternância. Aí é conforme o sabor das ondas. Na sequência, que registros a gente tem da história local? Então, aí em 51 ocorre a eleição do Dr. Nuno de Assis, que havia sido prefeito indireto em Avaí. Dr. Nuno vai ser eleito com apoio do Dr. Brizola. Dr. Brizola. E já nascia uma nova liderança questionando a presença de Brizola e Nuno. Era o Nicola Valone Júnior que candidatou, mas não conseguiu levar a eleição. Né? Não conseguiu. Mais notável aí, o vice eleito foi o professor José Ranieri. Olha só. Professor José Ranieri, pai do Dudu Ranieri. Pai do Dudu Ranieri, dono do Liceu Noroeste, né? O diretor do Liceu Noroeste na época. Ele era de uma coligação do PSP, que apoiava Brizola, com o PTB, que apoiava o João Simonetti. Olha que não havia essas amarrações rígidas que existem hoje. Fazer só uma distinção nesse tempo para as pessoas identificarem e chegar lá na frente no outro raciocínio. Vou dividir esses estágios da vida política local. O senhor citou as 3 principais figuras políticas do início da história, né? Entre eles Azarias Leite, Eduardo Vergueiro de Lorena. Né? Depois, nessa segunda fase, já tem Otávio Pinheiro Brizola, Nicole Avalone, já surgindo como alternativa, João Simonetti, que era do período anterior. Essa é a sequência de alternância de poder político entre sobrenomes e famílias da época. Eu acho. O João Simonetti não foi político anteriormente, né? Mas ele entrou já... Ele era um grande indivíduo, um visionário. Esses homens que pensam muito na frente de nós, sabe? Ele criou a rádio, ele criou o teatro em Bauru, quando ninguém pensava, pasteurização. Depois a TV, a primeira TV no interior da América Latina é dele. Quer dizer, era um homem visionário, mas politicamente ele não foi feliz. Após a tentativa de Nicolinha de tentar já fazer uma sombra para o Brizola, qual foi a sequência da na eleição seguinte ganha o Nicolinha. Nicola Avalone Júnior. Nicola Avalone Júnior ganha de quem? Do Dr. Otávio Pinheiro Brizola. Já fazendo rompimento com essa tradição. É gozado que Nicolinha, na época, fala, vamos acabar com esse ping-pong, Brizola, Nuno, Brizola, vamos acabar com esse ping-pong. Olha ele usou isso como slogan? Ele usava isso, não como slogan, mas como mote de campanha. Né? Mas aí, essa eleição foi notável na termos de diferença, porque em 14 mil votos, 14 mil e pouco votos, a diferença entre Nicolinha e Brizola foram 67 votos. É aí que está a coisa notável. Onde que Nicolinha ganhou da Brizola? De acordo com o Lúcio de Mello, naquele livro da INE, ele diz que foi os votos das moças da INE. Mas a Conceição da Costa Neves, que dominava no Sanatório Amorés, também apoiou Nicolinha. E o pessoal enfermo que estava lá no hospital votava. E as últimas urnas que decidiram a eleição realmente foram lá.
Você imagine 67 votos de diferença em 14 mil, dá para abalar. Aí Nicolinha vence a eleição. Isso, e aparece aí com mais votos do que o Nicolinha, porque, deixa eu contar esse fato. Os vice-prefeitos vão ser eleitos em eleição descasada. Você votar para prefeito e para vice. Podia eleger um de um lado e o outro do outro lado. Isso a partir de 51. 51. E como que ocorre isso, então? Nessa aí, ganha o Nicolinha, mas o vice é Luiz Giuliani, do PSD, que não era do grupo, embora estava coligado com ele. O PSD estava coligado com o Brizola e o Luiz Giuliani estava coligado com o Brizola. Ganha ele, com 8 mil e poucos votos. O Nicolinha teve 6.800. Quer dizer que Entende? o prefeito era de um grupo e o vice foi de outro. Foi de outro. Porque era o mais A votado. partir daí será até depois do golpe militar. Né? Mas essa ocorrência de eleger um de um grupo e outro de outro se repetiu depois? Vai se repetir sempre. É uma coisa notável. Notável. Ao longo da história. Vamos para a eleição seguinte? Só para pegar a questão da divisão, no registro da história aí, então a partir dos anos 50 surge o rompimento entre a tradição política que existia entre Nuno e Otávio Pinheiro Brizola com a eleição de Nicolinha. Aparece o Valone Júnior. E aí aparecem outras lideranças? Não, aí... Como se sucedeu aí o Nicolinha vai dominar um certo período, porque ele vai eleger-se deputado no fim do mandato, e ele vai assumir lá, e Luiz Giuliani fica 9 meses ainda prefeito aqui. E o Nicolinha fica... Eu quis dizer, quem foram as figuras políticas, então, de 1950 para cá, além do próprio Nicolinha? Brizola, de primeiro nível mesmo, Brizola, Nicolinha em seguida, né? Depois acho que já o Franciscato. O Franciscato entra em que período aí da história? 68. 68. Ele derrota justamente Nicolinha. Tá. De 50 a 68, quase 20 anos, Nicolinha domina o cenário político, pelo menos. Ele é uma figura de primeira plana nesse cenário, porque na eleição seguinte, em 59, ele apoiou meu pai. Apoiou meu pai para prefeito. Meu pai não tinha pretensão política, então só foi prefeito mesmo. Mas Irineu Basso, que era meu pai, não era do grupo do Nicolinha. O homem forte do Nicolinha era Horácio Alves Cunha, na Câmara. Era o líder dele. Mas acho que o Nicolinha, avaliando quem que poderia ganhar a eleição, resolveu apoiar meu pai. E ganhou a eleição meu pai. Mais para frente, meu pai desvinculou-se de Avalone Júnior. Mas Irineu Bastos foi prefeito em que período? Em 60 a 63. 60 a 63. Eram só 3 anos ainda o mandato? Não, 60, 61, 62, 63. Há 4 anos, tá certo. Inclui o ano de 1960. Isso. Depois, então, aqui tem uma coisa interessante. Olha, meu pai teve 8.700 votos como prefeito, apoiado pelo Avalone Júnior. Dr. Alfeu Vasconcelos Sampaio, médico dos pobres, conhecido como médico dos pobres, um espírita, ele teve 14.600 votos para vice. Para vice? É. E aí tem um fato curioso dele. O vice teve mais votos que o mais prefeito? Votos. Dr. Alfeu, na eleição anterior, ele foi primeiro suplente para deputado e chegou a assumir um período na Assembleia. Ele foi novamente candidato a deputado em 62 e não se elegeu. Por que ele não se elegeu? Porque o eleitor não queria que ele saísse de Bauru. Mas ele ficou magoado e renunciou ao cargo de vice-prefeito. Num período que meu pai afastou-se, quem assumiu foi o presidente da Câmara, José Vicente Elo. Porque o vice... O vice tinha renunciado. Então, depois disso, aí o Nicolinha vai perder uma eleição, não ele, mas ele apoiando. Meu pai volta e apoia Nuno de Assis nessa eleição. E Nuno de Assis elege-se, como Horácio Alves Cunha associa com o Nuno, também se elege com muito bom. Geralmente o vice tinha mais voto do que o prefeito. Parece que polarizava mais do que o prefeito. E o segundo colocado na eleição do Nuno foi o Nilson Costa,
Nilson Costa já aparecia pela UDN candidato aí para prefeito, mas não teve sucesso. Nicolinha apoiou o Luiz Zuiani, que ficou em terceiro lugar, né? Aí a gente pula para qual fase? Aí nós vamos para entrar no regime militar. Anos 60. Anos 68 vai ser, porque o Nuno elege... Final dos anos 60. O Nuno se elege em 63 e o mandato eram 4 anos, mas pela primeira vez já vem o casuísmo. Nesse mandato já os militares mandaram que fosse de 5 anos. Então em 68 nós vamos ter eleição novamente. E aí o Nicolinha sai candidato. Mas saiu também Alcides Santos Cato. E o Nicolinha saiu em coligação com meu pai. E Alcides Santos Cato pegou o Flávio Geraldo de Carvalho, que era do PSP. Só que aqui tem um fato novo. O vice-prefeito não é mais voto descasado. Você só vota no prefeito, votando no prefeito você vota no vice. Já era casado o Voto casado. De 51 até 68, não. Até 63. Até 63 né? Foi casado, foi descasado. Depois na eleição de 68 já é voto casado. E você vai ver que as associações nos votos casados no futuro que vão gerar os maiores conflitos. O Cavaúchi foi o vice do ISO, no meio do caminho, em 88, rompeu. Final dos anos 80, né? Isso, quando o Tug era presidente da Coab. Então você vai ver, Tidei e Mussa também. Rompeu. Há um rompimento. Gozado, é curioso. Tuga, Renato Purini tiveram se estranhado. Também. Iso, Nilson Costa se estranharam. Então, é um período... eu não, acho que não vale a pena isso que está acontecendo de voto casado, porque não garante aquilo que os militares pensavam que ia garantir, a continuidade se um e outro... Ou unidade política. Unidade política também. Não garante nem uma coisa nem outra. E, aliás, o que é mais grave, a Constituição de 88 aceitou a senatoria casada, né? A senatoria casada. Ela criou um nepotismo no Senado. Você vê que o pai leva o filho de suplente. São absurdos que o tempo tende a corrigir, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Em 1968 tem a eleição, também há uma mudança daí, como a gente comentou, no final dos anos 50. Para você ter uma ideia, o Franciscato teve 65% dos votos, o Avalone 34%. Foi uma vitória muito forte dele, em 41 mil eleitores, né? Muito forte. E o Franciscato vai ser uma administração que Bauru vai ter sorte, porque ele imediatamente começa a fazer amizade com os militares no poder e começa a obter recursos para Bauru. É um período de muita fertilidade para a política bauruense. Tanto que na eleição seguinte ele sai para deputado, elege e convida o deputado Abraim Dabo, seu cunhado, para ser candidato estadual, também é eleito. Quer dizer, você está vendo nessa eleição atual que está ocorrendo aí, prefeito Casadei, 90% dos votos, prefeito Richa, lá no Paraná, 80 e tantos por cento. Então, quando um prefeito consegue se consagrar, é justamente quando ele é avaliado no pleito seguinte, né? E o Avalone, então, sai do poder, praticamente, aí, e começa a fase do Alcides Santos Cato. Mas o Franciscato foi prefeito uma vez só? Só uma vez. Uma vez? Depois ele vai ser deputado federal, né? Por mais 3 mandatos. E quando ele foi deputado, ele conseguiu fazer os prefeitos? Vai fazer. Quem? O senhor lembra quem eram os prefeitos? Logo em seguida, o Luiz Edmundo Coube. Aliás, o caso do Luiz Edmundo Coube, que teve Jurandir, agora eleito vereador como vice, né? Jurandir Bueno Filho. O Jurandir Bueno Filho, ele era inclusive um membro que cuidava do planejamento da cidade, mas não numa secretaria de planejamento, mas num órgão interno que havia na prefeitura e que tinha inclusive apoio da própria USP, da FAO da USP. Foi um período muito fértil. E Luiz Edmundo Coube é o auge do milagre brasileiro.
Milagre econômico. Aí só teremos dois partidos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo. E o Movimento Democrático Brasileiro, que é o partido da oposição. Só que para montar o MDB, precisaram emprestar um senador para que conseguisse montá-lo, né? Porque houve uma exigência de tantos senadores e tal, e parece deslocaram um para poder montar o MDB. Bom, o Luiz Edmundo Coube teve um problema sério para ele. Ele era candidato único. Então poderia a abstenção, votos nulos e brancos, passar de 50% e ele não se eleger. Mas se elegeu, viu? A soma de tudo isso deu 45%. Ele teve 55% dos votos. Foi um sério concorrente o brancos e nulos. Não, e é cômodo para o eleitor que quer protestar, né? Fala, é a hora. Você lembra da eleição Cacareco em Osasco? Teve uma votação notável. Hoje, se apurasse hoje o eleitor não escreve mais na urna, né? Não. Na cédula. Mas naquele tempo ele podia escrever. E algumas vezes o repórter estava perto, ele divulgava na apuração. Só para lembrar desses períodos que é recente, acho que até 2000, né, quando entrou, um pouco próximo disso, quando entrou a urna eletrônica, as apurações sempre foram ali no ginásio da FOB, que se tornou tradição, pelo menos nos últimos anos? Parece-me que foi também no BAC. Foi no BAC, né? Teve eleição no BAC. Eu não me recordo se houve na Panela ou não houve, né? No BAC eu tenho certeza que houve. Mas tem um histórico de fotos e imagens que mostra muito aquele calor do dia a dia dessas votações apertadas. Sabe o que acontece? Porque era um negócio, formava-se um cordão de madeira, né? Um tipo de balcão, e ali dentro várias urnas, várias mesas apuradoras. E os candidatos rodando aquilo lá para saber quantos votos eles tiveram naquela urna. Né? E protestar caso algum voto não fosse considerado. Outra coisa notável desse período é para vocês, repórteres, principalmente que querem dar o flash. A dificuldade de se localizar, porque somente quando o juiz dava a somatória, sabe como que era feita a somatória? Ele ia colando folha por folha que as mesas iam entregando, né, para dar subtotais. Aí a maquininha de somar tinha de trabalhar. Então ele tinha de conferir isso também, porque era problemático, né? Vai que divulga uma coisa errada. Imagina nessas eleições apertadas que ocorreram aí no período. E aí, com isso aí, quem apanhava muito era o pessoal de reportagem, tanto escrita quanto radiofônica, né? O período de conexão política entre o Franciscato e aqueles que ele apoiou permaneceu até quando? Até a entrada do Gasparini, né? Em 83, porque 1983. Ele elege o Isbeg ainda, né? Ele elege o Isbeg. Mas é interessante, justamente a eleição do Isbeg em 76. 1976. Dentro dos casuísmos do governo militar, eles estavam percebendo já em 76 que o povo já não estava gostando do que estava acontecendo. Mas eles precisavam manter as bases eleitorais, que eram justamente os municípios. O que eles inventaram? Cada partido podia ter 3 candidatos na legenda. A Arena teria 3, até 3, MDB até 3. Mas a somatória de voto de legenda que elegeria o prefeito. Bom, o Isbeg teve 20 mil e poucos votos. O Roberto Purini, pelo MDB, teve 25 mil votos. Mas na somatória Isbeg, Marta Filho, José Silva Marta Filho e José Augusto Vieira Ranieri, eles tiveram 32 mil votos. O MDB, que tinha os outros 2 candidatos não tinham muita expressão, Nivaldo Cardi e Antônio Fortunato, embora o Purim tivesse 25, eles só tiveram 27 mil votos. Elegeu o Isbeg, mesmo tendo menos votos. E o vice do Isbeg foi Alcides Franciscato. Uma curiosidade, né? O Franciscato foi vice do Isbeg. Podia, ele não ia assumir.
Entendi. Ele era deputado. Bom, mas aí vem o troco. Na eleição de 82, ocorreu o inverso. O povo já estava cansado do sistema vigente, já estava cansado. Golbery de Couto Silva já planejava como sair do poder esse pessoal da Revolução. Então, na eleição de 82, o MDB apresentou 3 candidatos e a Arena 3 candidatos. O MDB apresentou Edson Gasparini, Arlindo Figueiredo e José Cardoso Neto. E a somatória deu 41 mil votos, 42 mil votos. Outra coisa, aí já não é mais Arena. Com a preocupação de sair do poder, eles acabaram com a Arena e MDB. PDS. Aí o MDB, para não perder a sigla, fica PMDB. PMDB. Né? E era obrigado a pôr nome de partido. É aí que foi criado o PDS? Ou foi... Aí vem o PDS, Partido Democrático Social, que vem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PT foi criado mais ou menos nesse período. O PDT, que é a ruptura com o PTB, né? A briga de Ivete Vargas com o Leonel Brizola nesse período. Então criaram 5 ou 6 partidos, parece-me o PDC, alguma coisa assim. Mas voltar à questão da situação, o senhor falava dos 3 candidatos então, que tiveram... o Gasparini teve 18 mil votos e o Vanderlei Francisco teve 11 mil votos, foi o maior votado do PDS. O PTB teve o Dudu com 5.600 votos. Dudu Ranieri? Pelo PTB. Pelo PTB. Então elegeu-se Gasparini nessa oportunidade. Então a mesma arma que o poder militar deu para o SBEG, agora a oposição usava. Só para entender, a soma dos 3 candidatos... Ainda permaneceu. Permaneceu. Que era maior que os concorrentes e aí o mais votado daquele do PMDB ganhou. Ganhou, que foi Edson Vasco Gasparini. Cujo vice era Tuga Gerami. José Alberto Martins Gerami. Naquele tempo ainda não era Tuga, né? Tuga, acho que ele... Foi criado depois. Foi criado após, como alguns vereadores criaram após, porque eles são mais conhecidos. Lelo, Batata, e assim esses nomes. Né? Agora, então, só para lembrar... Aqui começa o período franciscano, também começa a ser abalado, né? Começa a ser abalado. O poder é isso, né, Nelson? Cíclico. Você tem a ascendência e tem a decadência. Sábio é o político que percebe que está decaindo e sai. São raros, são raros. Essa questão cíclica aí, Tuga Gerami, que é o prefeito em 2004, que é eleito em 2004, foi vice de Gasparini, perde em 2000 para Nilson Costa. Perde em 2000 para Nilson Costa. Ele e o Pedro Tobias, né? Mas, inclusive, o Tuga já assume como prefeito porque o Gasparini estava com um problema na cabeça, tinha um tumor na cabeça, e ele faleceu justamente no dia de finados de 1983, no dia 2 de novembro. Aí o Tuga assume definitivamente, porque o Tuga já em julho havia assumido durante um mês. Ele assume definitivamente e faz a sua primeira gestão, que foi de 6 anos, viu? 6 anos a primeira gestão. 6 anos foi de 6 anos, como foi a de SBEG também. Mas mantém-se nesse período aí essa relação entre o prefeito ou quem assume o poder e logo em seguida vai ser deputado. Quem assume o poder e logo em seguida vai ser deputado. Que era uma sequência anterior. O SBEG, depois de prefeito, ele vai ser deputado. Franciscato ocorreu mesmo. E com Tuga Nicolinha também aconteceu. Tuga vai ser eleito deputado federal. Vai dar muita dor de cabeça para o Antônio Carlos Magalhães. Ele atuava, ele foi eleito, se não me engano, pelo PMDB ou PSDB, não me recordo. Mas ele atuava mais com a bancada do PT do que... porque ele criticava muito o Antônio Carlos Magalhães. Essa sequência, Irineu, de quem foi prefeito se tornar deputado, ela só não ocorre de forma, na mesma ordem, com o Tidei de Lima, né? Tidei de Lima foi o inverso. O Tidei de Lima era deputado federal
secretário nacional do PMDB. Foi secretário estadual de Agricultura. Foi secretário estadual da Agricultura, e aí tem uma passagem interessante que vale a pena contar. Mais tarde, quando eu fui secretário dele por um período, ele contou que quando ele era secretário da Agricultura, não aparecia o nome no jornal. Voltou para o Congresso, ele voltou para o Congresso e foi ser relator de umas mudanças na CLT. Todo dia ele estava no jornal. Então é muito mais gratificante em termos políticos ser deputado, talvez, do que ser secretário de Estado. É. Aí Tidei, só para, já que a gente fez a referência a ele, Tidei de Lima foi deputado federal, foi não no mesmo período, mas foi secretário estadual. Vários, ele foi, parece-me, 3 gestões. E ele veio a vencer federal. A eleição municipal com larga margem de votos em 92, a eleição de 92. Aí ele não consegue mais ser novamente deputado, ele tentou ser prefeito, né? Perdeu também. Mas ele é único, é um fato curioso. Todos eles primeiro foram prefeitos para depois ser deputado. Não, Roberto Purini foi de vereador para deputado. Tá. Conta também, que eu acho que é interessante aqui, a questão do Roberto Purini da eleição, a famosa eleição que ele fala que teve mais votos, mas então, não levou. Eu acho que eu contei. É aquela da questão dos votos? Do SBEG, a somatória de legenda. Mas é esta eleição onde ele foi o mais votado, mas 20, o outro teve grupo... 24 mil, o SBEG 20, mas na somatória o Arena teve mais votos, o MDB na época menos, então foi mais votado a Arena, SBEG. Mas só para entender, as pessoas não entenderão, a impressão de que um grupo tinha mais de um candidato? Todos dois tinham 3 candidatos. A somatória dos 3 candidatos dava o total de voto. Está fácil. Só para ficar claro isso. Então tinha a Arena e tinha o MDB. Então, dentro dessa regra de 3 candidatos, a Arena tinha Oswaldo SBEG, Marta Filho e Augusto Ranieri. A somatória deles deu 32, sendo que o SBEG teve 20 mil. Roberto Purini, Nivaldo Cardia e Fortunato pelo MDB tiveram 28 mil. Então 32 para 28 é 4, não é isso? Só que o Roberto Purini teve 24, mas o SBEG teve 20 com 32 na somatória. Purini 24 com 28 na somatória, deu SBEG, com menos votos do que Embora a soma do grupo político, embora a soma dos votos de Roberto Purini tenha sido maior na comparação, o outro grupo levou porque teve maior soma no conjunto. Na do Gasparini também foram 3 para cada partido, podia. Só que a comparação não era mais necessária, porque tanto o Gasparini como o MDB teve muito mais votos do que o PDS ou o PTB. Mas é uma modificação que a gente não está dando muito valor, que é fundamental para as pessoas entenderem. Houve um período, então, onde um grupo tinha mais de um candidato. Foram 2 legislaturas. A eleição do SBEG, 2 legislaturas, 2 mandatos. 2 mandatos. É que eu sou da Câmara. Mas, então foram 2 mandatos, do SBEG e o do Gasparini. Depois, aí vai vigir a Constituição de 88, já é outra regra, né? Aí volta o candidato normal. Na Constituição de 88 que essa regra se modificou. Inclusive, ou seja, cada partido tinha apenas um candidato com o seu vice. Inclusive, tanto o SBEG como o Gasparini depois Tuga, o mandato de ambos foram 6 anos cada um. Era mais o casuísmo implantado pelo militarismo, porque já em 76, quando o SBEG é eleito, já havia uma certa insatisfação popular no ar com o regime. A partir dos anos 90, aí a gente chega próximo da história local para as pessoas porque conhecerem. Em 88, com a Constituição de 88, elege, ainda no voto casado, elege Antônio Izzo, filho, né, e Paulo Cavaúchi, com o apoio do Tutu Gangerami. Que logo em seguida já romperam também. E aí houve uma sequência de rompimentos ou de desavenças. Eu acho que os sociólogos, os cientistas políticos deviam fazer essa análise. Quando era voto descasado, os vice-prefeitos não brigavam com o prefeito. Ou pelo menos não brigaram ao longo do registro. Não brigaram. No caso dos votos casados, que o prefeito escolhe aquele que vai acompanhá-lo, né? O candidato escolhe aquele que vai acompanhá-lo,
Houve várias rupturas e sérias rupturas, sérias, muito graves, né? Do ponto de vista político, obviamente. Mas a gente não tem nos últimos registros das eleições municipais, Serineu, a composição do vice vindo mais em função da necessidade do apoio do partido do que de identidade política entre o prefeito e vice? Olha, partido no Brasil... Uma explicação não seria isso? Partido no Brasil não é séria a questão partidária no Brasil. Os partidos vivem em função de momentos e de sabores, e não de programas de governo. Isso parece-me bastante claro. Isso. A composição que se faz de pegar o partido, eu acho que hoje é mais por causa do tempo de televisão. Por isso que eu digo. Olha, então, é uma boa análise essa sua. O vice então, acaba vindo... A televisão que é culpada das rupturas e dos conflitos, porque o vice vem... A necessidade de somar tempo à televisão para a disputa eleitoral que é um fator forte. Faz com que um candidato a prefeito busque partidos com maior tempo. Isso. E nesse caso, o partido com maior tempo acaba tendo o direito ou pressionando com o direito de indicar o vice. Eu acho que nós estamos indo para o caminho certo nessa análise, viu? É provável que seja assim, porque partido, ele não segue programas, não segue. Você vê que tem partidos que sempre é governo. Sempre é governo. Como que pode? Aí, para fechar o nosso raciocínio, só para fazer conexão com o início, aí nós chegamos em 2004 e temos a primeira eleição da história com 2 turnos. Isso. Que são, Bauru conforme passa a a ter regra, 200 mil habitantes, 200 mil mais de 200 eleitores. mil eleitores. Depois, para a escolha das vagas, é habitante, né? Mas 200 mil eleitores, nós vamos passar para 2 turnos, que parece-me ser, para essa questão de agregar condicionamentos, fazer alianças, é bom, é bom. É possível, talvez, os partidos que vão se aliar fazer algumas exigências programáticas. Pode ocorrer isso, né? Mas é um novo passo na história das eleições, né? Serineu, obrigado de novo por ter emprestado as pesquisas do senhor para a gente poder discorrer sobre essa questão da história das eleições locais. Foi um passeio gostoso, né, que a gente deve de vez em quando retornar para ver os erros do passado e não cometê-los no futuro. Mas muito obrigado pela participação. Obrigado, até a próxima. Câmara Documento.